A origem do site Rent a Hitman. Em 2005, Yamada Hiroshi, um jovem engenheiro de Tóquio, lançou um projeto que ele acreditava ser uma ideia brilhante. O site, chamado Rent a Hitman, Alugue um Assassino, em português, tinha como objetivo ser uma ferramenta de marketing para sua empresa de segurança cibernética. O nome era uma piada interna, uma referência ao termo hit, em português, acesso ou clique na internet. Hiroshi queria atrair clientes interessados em melhorar a segurança de suas redes, mas o projeto não obteve o sucesso esperado. Após alguns meses de tentativas fracassadas de atrair clientes, ele abandonou o site. Porém, o destino tinha outros planos para o Rent a Hitman. Nos anos seguintes, Hiroshi começou a receber mensagens de pessoas que aparentemente levavam o nome do site ao pé da letra. Elas acreditavam que o site oferecia serviços reais de assassinato por encomenda. Quando Hiroshi percebeu o que estava acontecendo, ele se viu em uma encruzilhada moral. Ignorar as mensagens e deixar essas pessoas impunes, ou agir e fazer algo a respeito. Decidido a não ser cúmplice de crimes, Hiroshi optou por uma abordagem ousada. Ele começou a responder às mensagens como se fosse um verdadeiro intermediário para assassinos de aluguel. No entanto, em vez de facilitar os crimes, ele coletava informações cruciais e as enviava discretamente para a polícia. Yamada Hiroshi decidiu que ficaria de olho e denunciaria qualquer solicitação alarmante que aparecesse. Inicialmente, em 2008, a maioria das solicitações não era realmente preocupante. Eram claramente feitas no calor do momento e tudo mais. Por exemplo, ele percebeu que boa parte das mensagens vinha de crianças que tinham sido zoadas na escola, discutido com seus pais ou irmãos e queriam se vingar deles, coisa de criança. Algumas ele simplesmente ignorou porque realmente não eram alarmantes, mas outras eram preocupantes, como um caso de bullying que ele recebeu. Um garoto ligou pedindo serviços contra os colegas que praticavam bullying com ele. Sabemos muito bem que, se o bullying não for evitado, pode acabar se tornando algo mais sério no futuro. Esse caso foi enviado às autoridades para que verificassem a situação na escola. O caso de Tanaka Helen. Um dos primeiros casos que Hiroshi encontrou foi o de uma mulher que queria matar 3 homens que roubaram a herança de seu pai. Ela era britânica e havia perdido tudo. Aparentemente, alguns membros da família haviam ficado com a herança e ela não tinha como morar, comer, nem voltar para o Reino Unido. A mulher parecia desesperada no e-mail, dizendo que essa era sua última esperança. Ele levou a sério a solicitação porque ela forneceu muitos detalhes sobre os homens, incluindo fotos deles, endereços e fotos dos veículos. Além disso, deu sugestões de como fazer com que todos morressem de forma acidental no carro e também sugeriu alterar algo no gás da casa para que todos morressem. Ela conhecia bem a casa. Bob decidiu fazer um teste antes de denunciar. Ele esperou mais alguns dias e a mulher enviou mais informações para os serviços. Ele perguntou novamente se ela ainda queria os serviços e ela confirmou que sim. Bob percebeu que ela realmente estava buscando o serviço e que, se não encontrasse com ele, provavelmente encontraria um assassino de verdade. Então, ele pegou os dados que havia recebido dela e os levou à justiça. Descobriu que ela era uma foragida do Reino Unido, tinha 44 anos, foi presa por 2 anos e depois deportada para seu país. Hiroshi ficou assustado com a história, mas aliviado por ter conseguido salvar pessoas. Ele ficou empolgado por ter conseguido salvar vidas através do site e começou a investir nele para que parecesse mais real. O caso de Ann Parkin. Alguns dias se passaram e os e-mails começaram a chegar. Em um deles, uma mulher solicitou o serviço contra outra mulher que estava causando problemas com seu marido e com sua família em geral. Hiroshi respondeu perguntando se ela realmente tinha interesse e se gostaria de entrar em contato com a equipe. Ela confirmou que sim e forneceu seu endereço e telefone para contato. Não demorou muito para sua identidade ser revelada. Ela era
Deanne Parkin. Os dois seguiram conversando, e ficou claro que Deanne Parkin estava falando sério. Ela enviava diversas mensagens para Hiroshi, dizendo que pagaria e faria tudo o que fosse necessário para que o trabalho fosse cumprido. Hiroshi decidiu investigar mais a fundo e coletar mais provas. Ele chegou a se encontrar com ela algumas vezes em praças, shoppings e outros lugares. Pessoalmente, Diana enfatizou que o mais importante era que sua família nunca descobrisse nada. Ela forneceu informações detalhadas sobre a vítima, incluindo endereço, local de trabalho e outros detalhes, e ainda afirmou que, embora a mulher tivesse uma criança, não se importaria se algo acontecesse com ela. O último encontro deles foi para acertar a primeira parte do pagamento, que consistia em $100 em dinheiro e um anel de diamantes avaliado em $1.500. Assim que Hiroshi se despediu dela, as autoridades chegaram e apreenderam. O caso de Nakamura Windy. O caso de uma mulher chamada Nakamura Windy, de 29 anos, em Fukuoka, foi um dos mais complexos. Windy estava em um relacionamento abusivo e, após uma série de brigas e ameaças, decidiu que a única solução seria contratar um assassino para eliminar seu parceiro abusivo. Windy enviou uma mensagem detalhada para o site Rent a Hitman, descrevendo o comportamento violento de seu parceiro e os planos para sua eliminação. Hiroshi, percebendo a seriedade da situação, fingiu aceitar o pedido e obteve detalhes adicionais sobre o parceiro abusivo. A polícia de Fukuoka foi alertada e conseguiu intervir antes que Windy pudesse seguir adiante com seu plano. Seu parceiro foi preso por violência doméstica e Windy recebeu assistência e proteção para ajudá-la a sair da situação abusiva. O caso foi amplamente divulgado e reforçou a importância da intervenção preventiva. O caso de Fujita Devon. O próximo e-mail recebido foi de Fujita Devon, que tinha apenas 20 anos de idade. Ele queria matar sua ex-namorada, os pais dela e o bebê dela. O motivo era que ele não conseguia suportar o fim do relacionamento e tinha certeza de que os responsáveis pelo término eram os pais da garota. Bob fez o mesmo procedimento para verificar a veracidade do caso, instigando o garoto a fornecer mais informações. E sim, parecia muito real. Devon forneceu todas as informações necessárias: endereços, horários e outros detalhes. Ele até mudou seu pedido, dizendo para não matar a criança, mas sim sequestrá-la e entregá-la a ele. Seu plano era pegar o bebê, se mudar para outro estado e se vender como pai solteiro para conseguir outra namorada. Quando chegou o dia combinado para a realização do serviço, obviamente nada aconteceu. Devon ficou muito ansioso e nervoso, enviando diversos e-mails nos próximos 15 dias, cobrando o motivo pelo qual o trabalho ainda não tinha sido realizado, já que ele havia fornecido todas as informações necessárias. Era perigoso demais ignorar um indivíduo desses, então ele foi denunciado, e a polícia usou a mesma estratégia de enviar um assassino de aluguel falso para negociar com ele. Assim, conseguiram uma confissão e o rapaz foi preso e condenado a 20 anos de prisão. O curioso foi que, mesmo sabendo que havia um volume gigantesco de provas contra ele, Devon ainda fez uma declaração antes do julgamento, que acabou chegando aos ouvidos das autoridades. Ele disse que, assim que conseguisse uma condicional, tentaria sequestrar o bebê e fugir. O caso mais bizarro de um militar Hiroshi ficou abismado ao ver todos aqueles e-mails e como o seu site estava funcionando. A gente imagina que quem vai cair nesse conto do site são pessoas mais velhas, que não usam muito a internet, não estão acostumadas ou que simplesmente estão muito afobadas, desesperadas para que o serviço seja feito. Elas não param para pensar nem por um segundo que aquilo poderia ser falso. No entanto, um militar já caiu nesse site, não solicitando serviços, mas oferecendo-os. Um membro da Guarda Nacional, Tenente Josia Garcia, foi preso pelo FBI depois de tentar conseguir um emprego com um assassino terceirizado do site, algo que nem Hiroshi havia cogitado.
Josiah enviou um e-mail dizendo que queria um emprego bem remunerado e que estivesse relacionado com sua experiência militar. Ele precisava de dinheiro para sustentar seu filho e achava que seria uma função que ele gostava e sabia fazer. Segundo ele, era o emprego perfeito. Imagina a reação de Hiroshi lendo isso. Um militar oferecendo seus serviços e enviando diversos e-mails mostrando realmente estar interessado e desesperado para assumir a função. Josiah chegou até a dizer que tinha experiência com tortura. Hiroshi resolveu embarcar na loucura e o FBI foi contatado. Um treinador de assassino de aluguel falso marcou um encontro com Josiah em uma praça. Lá, o treinador entregou uma pasta com o alvo fictício, contendo endereço, fotos e tudo mais, além de $2.500 como metade do pagamento. Josiah ainda chegou a perguntar ao agente do FBI disfarçado se seria necessário enviar uma foto do corpo depois do serviço. Após a conversa, ele foi preso. Você pode estar se perguntando se isso aconteceu logo quando o site surgiu e não havia muitas informações de que ele era falso. Na verdade, isso aconteceu em abril de 2023. Mesmo na época, existia uma lei chamada RIPA, que regia o processo de contratação de assassinos de aluguel e estava protegida pela Lei de Proteção e Privacidade de Informações do Assassino de Aluguel de 1964. E se você acha esse nome absurdo demais para ser uma lei, é porque realmente é. Hiroshi inventou a existência dessa lei, e a maioria das pessoas que se deu ao trabalho de pesquisar nem sequer suspeitou. Além disso, o site oferecia descontos para idosos. Sim, o site era realmente uma piada, mas diversas solicitações continuaram surgindo, como a de Tombei, 18 anos, que queria que duas colegas de 16 anos de sua escola fossem estranguladas, pois tinha um fetiche com isso. Rapidamente a polícia foi contatada e ele foi condenado a 5 anos em liberdade condicional. Outra solicitação foi de Leite Katsu, que queria que sua sogra fosse morta, porque ela era controladora demais com sua esposa. Ele contratou o serviço e conseguiu convencer a própria esposa, que não sabia de nada, a mandar $200 para Hiroshi via correio, dizendo que era para outra coisa. Hiroshi nunca esperou que o site atraísse tantas pessoas e que desse certo desse jeito. Ele explicou que os pedidos variavam muito, chegando até a ter pessoas querendo agendar a própria morte. O impacto e a reflexão de Hiroshi. Com o passar dos anos, Yamada Hiroshi refletia frequentemente sobre o impacto que o site Rent a Hitman teve em sua vida. O que começou como uma piada de mau gosto havia se transformado em uma ferramenta poderosa para combater o crime e salvar vidas. No entanto, a carga emocional de lidar com casos tão sombrios e perturbadores começou a pesar sobre ele. Hiroshi sabia que não podia continuar com essa atividade indefinidamente. Ele havia se envolvido em situações que o forçaram a confrontar o lado mais sombrio da natureza humana, e isso começou a afetar sua saúde mental. Ele decidiu que era hora de encerrar o site e se concentrar em sua carreira na segurança cibernética. O legado de Rent a Hitman. Em 2015, Yamada Hiroshi finalmente desativou o site Rent a Hitman. No entanto, o impacto de seu trabalho continuou a reverberar. A história de como um simples site de brincadeira se tornou uma ferramenta para combater o crime inspirou muitos no Japão e em todo o mundo. Hiroshi passou a trabalhar como consultor de segurança cibernética para o governo japonês, ajudando a desenvolver novas estratégias para combater crimes online. Ele também escreveu um livro contando suas experiências, que se tornou um best-seller no Japão. Embora o Rent a Hitman tenha sido encerrado, a história de Hiroshi permanece viva como um exemplo de como a engenhosidade e a coragem podem transformar algo trivial em uma força para o bem. O site pode não existir mais, mas as lições aprendidas com ele continuam a influenciar a maneira como as autoridades lidam com crimes na era digital. Em 2023, o Japão enfrentou um dos maiores casos de crime cibernético de sua história.
A trama envolvia uma rede de contrabando internacional, assassinatos brutais e um hacker misterioso que quase derrubou o governo. Tudo começou em Yokohama, uma cidade conhecida tanto por sua tecnologia avançada quanto pela presença de organizações criminosas que operam nas sombras. A introdução ao mundo sombrio. Toru Kazuma era um programador habilidoso, conhecido por sua capacidade de invadir sistemas complexos e manipular dados sem deixar rastros. Ele vivia uma vida simples em Yokohama, trabalhando como freelancer em segurança cibernética. Porém, sua verdadeira paixão estava no mundo das criptomoedas e no poder que o anonimato digital podia oferecer. Essa obsessão o levou a se envolver com um grupo clandestino online chamado Oni Shadow, uma organização criminosa que operava na Dark Web. O líder do Oni Shadow era conhecido apenas como Ryu, uma figura enigmática que nunca revelava sua verdadeira identidade. Os membros do grupo eram especialistas em várias áreas da tecnologia, desde a manipulação de criptomoedas até invasões a redes governamentais. Toru rapidamente ganhou a confiança de Ryu ao demonstrar sua habilidade em desviar grandes somas de dinheiro em criptomoedas, sem nunca ser detectado. O grande plano. Depois de meses de colaboração, Ryu revelou seu plano mais ambicioso: realizar uma série de crimes cibernéticos em grande escala, visando desestabilizar a economia japonesa e fortalecer a posição do Oni Shadow no submundo. O plano envolvia invadir sistemas governamentais para roubar informações confidenciais, manipular o mercado de criptomoedas para lavar dinheiro e usar esses recursos para financiar operações de contrabando. Para executar o plano, Ryu recrutou um novo membro, Kaito Suzuki, um engenheiro de software que trabalhava em uma das maiores instituições financeiras do Japão. Kaito tinha acesso a informações privilegiadas e sabia como burlar os sistemas de segurança bancária. Ele e Toru formaram uma parceria perigosa, combinando suas habilidades para criar um malware capaz de infiltrar qualquer sistema sem ser detectado. Enquanto Toru e Kaito desenvolviam o malware, Ryu estabeleceu uma conexão com uma rede internacional de contrabandistas liderada por Viktor Ivanov, um ex-militar russo que se tornou um dos maiores contrabandistas de armas do mundo. Viktor via no Oni Shadow uma oportunidade de expandir seus negócios no Japão, usando os hackers para garantir que seus carregamentos passassem despercebidos pelas autoridades. A execução do plano. Na madrugada de uma noite chuvosa, Toru e Kaito ativaram o malware que criaram. Em poucas horas, eles tinham acesso a informações sigilosas sobre operações militares, planos econômicos e registros financeiros de milhões de japoneses. Com esses dados, Ryu orquestrou transações financeiras fraudulentas que desviaram bilhões de ienes para contas secretas controladas pelo Oni Shadow. Enquanto o Japão lutava para entender a extensão do ataque cibernético, Victor e sua rede de contrabandistas usaram a distração para mover grandes quantidades de armas e drogas pelos portos de Yokohama e Osaka. Os sistemas de segurança dos portos estavam comprometidos, permitindo que os carregamentos passassem sem ser detectados e fossem distribuídos para organizações criminosas em todo o país. Entretanto, durante o ataque, Toru encontrou um arquivo criptografado nos servidores do governo que chamou sua atenção. O arquivo continha informações sobre uma investigação secreta conduzida pela Agência Nacional de Polícia do Japão, NPA, que estava monitorando atividades suspeitas na Dark Web, incluindo o Oni Shadow. Toru, temendo ser descoberto, decidiu decifrar o arquivo. O que ele descobriu foi chocante. A NPA já havia identificado vários membros do Oni Shadow e estava a apenas um passo de desmantelar a organização. Toru sabia que essas informações poderiam ser usadas para negociar sua saída do grupo, então ele procurou Kaito em segredo, sugerindo que eles chantageassem Ryu
e fugissem antes que fossem pegos. A traição e a caçada Kaito, inicialmente relutante, concordou com o plano de Toru ao perceber que a situação estava se tornando perigosa demais. No entanto, Ryu não era fácil de enganar. Ele monitorava de perto todos os movimentos de seus subordinados e rapidamente percebeu a traição. Antes que Toru e Kaito pudessem agir, Ryu enviou assassinos para resolver o problema. Toru foi encontrado morto em seu apartamento, aparentemente vítima de uma overdose forçada. Kaito, por sua vez, foi sequestrado e levado para um armazém abandonado, onde foi brutalmente torturado até a morte. Apesar disso, a investigação da NPA continuava. Eles conseguiram rastrear as transações financeiras fraudulentas e localizaram várias contas offshore ligadas ao Oni Shadow, o cerco e a queda. Com as evidências em mãos, a NPA montou uma operação massiva para desmantelar o Oni Shadow. Em um esforço desesperado para manter o controle, Ryu ordenou que Victor eliminasse qualquer um que pudesse ser uma ameaça. Isso resultou em uma onda de assassinatos brutais, incluindo a morte de jornalistas, policiais e até mesmo políticos que estavam envolvidos na investigação. Victor, percebendo que a situação estava fora de controle, decidiu cortar todos os laços com Ryu e desaparecer antes que fosse tarde demais. Ryu, sem aliados, decidiu tomar uma ação drástica. Ele ativou um vírus mortal que havia implantado no Sistema de Defesa Nacional do Japão, ameaçando lançar mísseis contra as principais cidades do país, se suas exigências não fossem atendidas. O governo japonês entrou em estado de alerta máximo, enquanto a NPA e as Forças de Autodefesa do Japão, JSDF, trabalhavam freneticamente para desarmar a ameaça. Após dias de tensão, o vírus foi finalmente neutralizado e Ryu foi capturado ao tentar fugir do país. O legado do medo. Com a prisão de Ryu, o Oni Shadow foi desmantelado e seus membros foram presos ou mortos, capturado ao tentar fugir do país. O legado do medo. Com a prisão de Ryu, o Oni Shadow foi desmantelado e seus membros foram presos ou mortos. Viktor Ivanov conseguiu escapar e até hoje continua sendo um dos criminosos mais procurados do mundo. As investigações sobre o contrabando e os assassinatos ainda estão em andamento, com agências internacionais colaborando para rastrear os resquícios da operação. O ataque cibernético de 2023 deixou marcas profundas no Japão, forçando o país a reforçar suas defesas cibernéticas e a criar novas leis para lidar com crimes digitais. A memória do que aconteceu serve como um lembrete sombrio dos perigos do mundo digital e das consequências mortais que podem resultar quando habilidades cibernéticas são usadas com intenções malignas. O Japão emergiu mais forte, mas também mais cauteloso, sabendo que a segurança nunca pode ser subestimada em uma era onde as ameaças podem vir de qualquer lugar, até mesmo do ciberespaço.